Muito bem, meus amigos. Hoje, então, é segunda-feira, 19 de dezembro. É a nossa reunião de estudo da mediunidade, que vai começando em seguida. Estamos dando as boas-vindas para todos. E nós, em função desta proximidade com o Natal, nós gostaríamos de substituir a precezinha de abertura pelas músicas que possam nos lembrar do Divino Mestre. E nós, então, convidamos vocês para usufruírem destes minutinhos de arte, e nós vamos, então, acompanhar a Luciana, que está presente e que vai nos brindar com elas, as músicas. Sejam todos muito bem-vindos. E, Luciana, agora é contigo. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor, suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Blim blão, blim blão, blim blão, bate o sino na matriz, papai e mamãe rezando para o mundo ser feliz. Blim blão, blim blão, blim blão, bate o sino na matriz, papai e mamãe rezando para o mundo ser feliz. Blim blão, blim blão, blim blão, Jesus então nasceu, trazendo luz a nós outros para o crescimento geral. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Blim blão, blim blão, blim blão, bate o sino na matriz,
papai e mamãe rezando para o mundo ser feliz. Ah, feliz. Ah, feliz. Vem Jesus, divino amigo, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, é Natal, criancinhas pedem pão, homens levam oração. Vem, Senhor, divino amigo, transbordai tua luz a nós. Vem em prece resgatar o amor que existe aqui. Afastai do mundo a guerra, um chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, é Natal. Vem, Senhor, é Natal. Vem, Senhor, é Natal. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Sinta a paz chegando de mansinho a envolver, a embalar. Ouça a voz que fala bem baixinho, docemente a consolar. Chegou o Natal, tempo de amor e de paz.
e é Jesus que veio nos abraçar. Faça silêncio em ti, para que possas ouvir. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio é Natal. Silêncio na alma, é prece que acalma. É Natal. Muito bem, Luciana. Muito obrigado. Que bom que você já fez a prece de abertura e o trabalho da noite de hoje, através da música, começou desde os primeiros acordes. Que a espiritualidade siga o que ela já iniciou logo cedo, em prol de todos aqueles que, enquanto nós estudamos, enquanto nós estamos nos reunindo cada segunda-feira, eles seguem fazendo pelos necessitados. Que as músicas que você escolheu inspire a todos nós e a eles na espiritualidade, utilizando, né, as vibrações que só mesmo as músicas tão bem escolhidas permitem. Muito obrigado em nome de todo mundo, viu, Luciana? Se no finalzinho você ainda tiver uma musiquinha de encerramento, também eu acho que ninguém vai reclamar. Mas, Eu que enfim, vamos... agradeço, com Não muito é? carinho, claro. Tá ótimo. Vamos então, queridos, agora que a maioria já chegou, vamos de volta para o estudo, vamos para a página 40, e vocês vão se lembrar que nós estávamos vendo sobre benfeitores espirituais, no sentido do item 1, espíritos presentes à reunião mediúnica. Nós estudamos sobre esses benfeitores, vimos várias questões interessantes, nos valendo muito dos textos de André Luiz. E quando falamos André Luiz, nós estamos falando Emmanuel também, não é? Porque André Luiz sempre foi supervisionado pelo diretor da equipe toda trabalhando com Chico, que era Emmanuel, não é? Então, nós vimos coisas interessantes sobre magnetização do ambiente, mas vamos aqui onde diz no parágrafo outro exemplo de trabalhadores especializados comumente presentes às reuniões mediúnicas são os espíritos que executam serviços de preservação e vigilância. Lembrando, como tínhamos feito da outra vez, que essa apostila foi construída, claro que muito antes da pandemia. Então, as reuniões nos centros espíritas eram presenciais e eram com todos os participantes ali presentes, não é? Junto de toda uma espiritualidade dirigente e participativa. Só que agora nós também podemos nos adaptar, não é, para reuniões como as nossas, que ainda são de treinamento, ainda serão por muito tempo de estudo também, mas aquilo que até então e na atualidade se referia
aos grupos no mesmo ambiente, eles têm condições de assistirem a cada um aonde quer que esteja, no seu lar, às vezes até dirigindo o automóvel. Leandro, agora há pouco, ainda não havia chegado em casa. Então, a ideia qual é? Eles precisam se adaptar, como nós também. Então, tudo que estamos estudando, eles também podem estender para os núcleos familiares, onde, em geral, nós estamos funcionando juntos, né? Sejam poucas pessoas, sejam um grupo maior. Então, vamos lá. São os espíritos que executam serviços de preservação e vigilância. Eles dividem a sala da reunião em faixas fluídicas de natureza magnética, formando compartimentos onde ficam restritos os diferentes tipos de sofredores, de forma a limitar-lhes a movimentação e a zona, portanto, de influenciação sobre os encarnados. É natural, porque numa reunião mediúnica, assim, de caráter mais amplo e diverso, eles propõem-se a atender espíritos de várias condições diferentes. Então, é natural, não é, que eles sejam como que separados de acordo com as suas características, não é? Para que aqueles grupos separados sejam devidamente assistidos de acordo com as suas específicas necessidades. Seguindo, observando as ações desses trabalhadores, André Luiz relata em Os Mensageiros que antes dos trabalhos serem iniciados, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela, quando ele se refere a uma atividade mediúnica no lar de alguém, não é? Onde o exercício, o trabalho mediúnico se dá. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Então, nós todos que nos candidatamos a atividades mediúnicas de níveis de complexidade diferentes, mas se estamos participando, é bom que tenhamos esse tipo de noção, para que nós, nos adaptando às circunstâncias, sempre ajudemos ao que eles na espiritualidade estão fazendo, cada um fazendo o melhor no sentido da sua participação, tanto em termos dos cuidados pessoais ao longo de todo o dia da reunião, não é? Pensamentos, escolhas quaisquer, não é? Para que tudo seja benéfico e todos tenham o melhor proveito possível. E como ele diz aqui, em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. O próprio ar ambiental é magnetizado ou ionizado. A ionização é um processo de eletrificação e, por consequência, higienização que elimina impurezas e micróbios. Vejam, micróbios do além. Lá também eles existem. Ainda mais lembrando que as reuniões mediúnicas comuns, elas acontecem em meio às pessoas encarnadas no centro espírita, no grupo, na instituição espírita. Ou seja, esses microelementos biológicos do outro lado existem, especialmente na nossa circunvizinhança moral espiritual, por incrível que pareça. Muito bem. A sua finalidade é possibilitar a combinação de recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes
não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Ou seja, cada participante precisa fazer a sua parte quando estão fisicamente todos juntos na casa espírita. Mas no nosso caso, não é, de treinamento, mas também de exercício mediúnico, o mesmo se dá, só que pensando nos lares, nos recintos, nos ambientes onde cada um de nós está. Faz todo sentido. Seguindo adiante, espíritos necessitados de auxílio. São espíritos que buscam diferentes tipos de auxílio nas reuniões mediúnicas, compondo uma vasta e variada categoria. Quando se diz que são espíritos que buscam, não é que eles buscam conscientemente. Muitos recorrem, vamos dizer, a um ambiente salutar, iluminado, benéfico, amoroso, espontaneamente. Mas se existe algo que é muito típico em tudo isto, vamos dizer assim, as providências, o conjunto delas, em favor de espíritos que não vão chegar espontaneamente, que são buscados, que são rastreados, que são como que trazidos, às vezes, de distâncias muito grandes, vamos dizer, da questão espacial do mundo espiritual. Porque se não fosse assim, eles não viriam. E não vindo, eles não receberiam o devido auxílio. Então, aqueles que têm alguma familiaridade com certas formas de nós trabalharmos na área mediúnica, de desobsessão, de assistência aos desencarnados, já viram coisas muito nítidas sobre isto, para que se possa atender espíritos que viveram juntos dramas coletivos ou mesmo aqueles que estejam ligados a um paciente, criança, jovem, adulto ou idoso, encarnado, mas cujas presenças não sejam, assim, bem na vizinhança do paciente que está, claro, em algum lugar, em algum endereço. Eles precisam ser buscados. E os médiuns treinados, com a vidência, eles vão realizar essa tarefa muito bem. Muito bem. Então, foi só uma observação por causa dessa primeira frase. São espíritos que buscam, não deixa de ser, mas eles não buscam, muitas vezes, conscientemente. Algo latente dentro deles anseia, mesmo inconscientemente, por ajuda. E todos esses mecanismos que existem acabam, quando há o merecimento necessário, eles são encontrados, trazidos e ajudados. Seguindo adiante, entre eles, existem os que são conduzidos pelos benfeitores espirituais e há os que vão por vontade própria, mas cuja presença no grupo é permitida ou não pelos espíritos coordenadores da reunião. É só vocês se imaginarem desencarnados, querendo ajudar, conhecendo alguma coisa da doutrina espírita, da mediunidade, da caridade, às vezes de tarefas na área da saúde, né? Vocês se podem já imaginar funcionando como eles funcionam, porque é tarefa principal dos desencarnados. Os espíritos indicados para participarem ou
se manifestarem na reunião podem ser agrupados em A. Aflitos, sedentos de auxílio de toda a natureza. E vocês podem imaginar, neste mundo de provas e expiações, com as notícias, não é, que temos hoje em dia dos dramas humanos, pessoais, coletivos, no Brasil e em qualquer outro país, vocês imaginam o que é, vamos dizer, o grande conjunto das necessidades espirituais daqueles que estão na erraticidade, entre uma vida e outra, carecendo do devido auxílio e cuidado. Item B, acompanhantes de encarnados ou que com estes sintonizam, necessitados de amparo. Quantas vezes nos pedem ajuda familiares ou os próprios que são pacientes com alguma dependência química de drogas lícitas, como, sobretudo, o álcool, né? Mas muitas vezes de drogas ilícitas. E esse é um problema mundial, é uma outra pandemia antiga, milenar, na verdade, porque o uso dessas substâncias, isso se remonta a milênios atrás, em determinadas culturas, mais do que outras. E tudo isso vem trazendo uma herança longa e muito delicada para a humanidade como um todo. Então, é um problema muito delicado e grave de saúde pública que nós encontramos no mundo todo. Então, quando nós recebemos um pedido de ajuda, e o caso é como que aberto na reunião, não é? Nós encontramos espíritos de vários matizes morais, como que devidamente atrelados ao paciente, seja homem, seja mulher, seja como que adulto, jovem, idoso. Então, nós temos que buscar cuidar de todo mundo. Quantas vezes na literatura espírita, com André Luiz e Emmanuel, nós vamos vendo a ideia de que alguém que entra como que num ambiente onde é usual o consumo de bebidas alcoólicas, a ideia de que o usuário nunca está sozinho. E esses que usufruem ao mesmo tempo, de certo modo, são obsessores. Porque quando o encarnado ingere o produto alcoólico, os vapores do álcool se tornam muito vivos no ambiente. E aí os espíritos também se locupletam disso. Então, se você vai querer ajudar o paciente encarnado, o usuário, você vai acolher. Você tem que ter mecanismos, e a espiritualidade os tem, para que todo aquele grupo que fazia parte do hábito de uma pessoa qualquer, e são centenas de milhões hoje no mundo, do mesmo modo você tem centenas de milhões de desencarnados precisando de acolhimento, de ajuda e de um processo de separação. Porque se a coisa permanece, vai havendo só um aumento do número de envolvidos para cada caso de encarnado que esteja vivendo esse drama. Há meses ou anos ou décadas, às vezes uma vida inteira. Muito bem, seguindo adiante um pouquinho, item C, perturbadores e desordeiros contumazes, entre os quais podem ser encontrados obsessores e perseguidores espirituais, assim enfocados por Emmanuel. Quando se lê assim, parece assim tudo muito leve,
Não é assim apenas uma diferenciação em categorias, o que é muito didático para nós todos. Mas existem criaturas de um teor, vamos dizer assim, de buscar o prejuízo alheio, de buscar que o encarnado adoeça de várias condições médicas. Isso é muito típico deste mundo. Então, quando nós ficamos pensando o que é um mundo de expiações e provas, a reunião mediúnica nos ensina muito sobre que mundo é este. Coisa que, às vezes, até a literatura não consegue, vamos dizer, nos apresentar tão bem como a prática muitas vezes nos traz. Emmanuel, então, espíritos perturbados são criaturas desencarnadas, espíritos que perderam o corpo físico, claro, e porque se detiveram deliberadamente na ignorância ou na crueldade, não encontram agora senão as próprias recordações para viver e conviver. Encerravam-se na avareza e prosseguem na clausura da sovinice. Abandonavam-se à viciação e transformavam-se em vampiros à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes. Abraçavam a delinquência e sofrem o látego do remorso, quando sofrem, nos recessos da própria alma. Confiavam-se à preguiça e carregam a dor do arrependimento, quando já se arrependeram. Zombavam das horas e não sabem o que fazer para que as horas não zombem deles. Podes, assim, vê-los e ouvi-los nos círculos medianímicos, registrando-lhes as narrativas inquietantes e as palavras amargosas. No entanto, ajuda-os com respeito e carinho, como quem socorre amigos extraviados. Isso está no livro Seara dos Médiuns, um dos livros de instrução de Emmanuel, FEB, Federação Espírita Brasileira. Um livro astro. Também é uma maneira de nós nos reportarmos a todos os livros de Emmanuel, de Humberto de Campos e de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, claro. Muito bem. Os espíritos obsessores são sofredores classificados, usualmente, como perturbadores sistemáticos. Agem isoladamente ou em grupos, causando prejuízos à pessoa ou às pessoas, às vezes às instituições, às vezes a países, povos, nações, culturas, objeto de suas perseguições. Emmanuel assim os qualifica. Obsessor, na sinonímia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Vale a pena nós nos lembrarmos que, na medida que esses aspectos são, assim, por demasiadamente abrangentes, ninguém está livre de influências ocultas.
mais ou menos graves, em função de que, nas vidas passadas, todos nós nos comprometemos transgredindo as leis de Deus, dificultando aspectos da vida alheia de pessoas, de comunidades. Então, é importante também nós nos lembrarmos que a participação nas tarefas espíritas, nas tarefas mediúnicas, é um bálsamo para a vida de qualquer um de nós, porque é, às vezes, o início de uma semeadura nova, de uma postura diferente do que havíamos feito em outros tempos. Então, nós precisamos buscar essa consciência para nos dedicarmos, aliás, muito bem a isso tudo. Não apenas quando estamos entre as quatro paredes de um centro espírita, ou numa reunião através de uma ferramenta, de um aplicativo qualquer. A ideia é de que a vida inteira, a partir dessa consciência, ela precisa ser modificada para melhor, não apenas no âmbito do trabalho. Até porque nós precisamos cuidar para não sermos hoje obsessores, não sermos no futuro aqueles que deveremos ser atendidos nas instituições de boa vontade que o mundo terá em desdobramento do que já temos hoje, para sermos nós os necessitados. Por isso, a importância do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, como o guia para as nossas vidas atuais. Não é? Independentemente se somos médiuns ou não. Allan Kardec assinala, contudo, que a obsessão só acontece devido às nossas imperfeições morais, que nos fazem sintonizar com os obsessores, espíritos que, em algum momento da nossa trajetória evolutiva, compartilharam-nos a intimidade. Isto que Kardec traz é uma base, mas existem exceções, no sentido de que, às vezes, espíritos que nunca nos viram podem ser convocados objetivamente para nos causar um prejuízo mais ou menos ostensivo qualquer. Mas fica isso para nós conversarmos outro dia. É só para abrirmos um pouquinho esse leque. Mas por que esse aspecto que Kardec trouxe é o mais importante? É porque ele chama atenção para as nossas imperfeições morais, que acabam funcionando como os elementos de vínculo. Então, se nós não queremos ser passíveis de processos obsessivos amanhã, cuidemos agora do que nós pensamos, do que nós escolhemos de viver no dia a dia, do que nós sentimos e do que nós, como que plasmamos no dia a dia das nossas vidas atuais, não é? Seguindo adiante um pouquinho, os sofredores, os espíritos sofredores, genericamente, assim denominados, revelam-se cansados e oprimidos pelo peso dos equívocos cometidos. Perante os seus sofrimentos, o grupo deve demonstrar compaixão, jamais lhes negando amparo e proteção, sabendo encaminhá-los à bondade e misericórdia divinas, a fim de encontrarem alívio e descanso no amor do Mestre inesquecível. Todos eles são almas em turvação mental,
que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição e que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Emmanuel apresenta as principais características dos espíritos desencarnados que sofrem e como tratá-los. São sempre muitos, contam-se às vezes por legiões. Isso é importante? É claro que é. É muito difícil haver um processo assim mais seletivo por A, B ou C. Existe isso, claro, mas frequentemente esta palavra legião, ela vem à tona nas reuniões mediúnicas. E é curioso, e vale lembrar, quanto aos dirigentes das reuniões mediúnicas, que eles nunca pensem que, tendo cuidado de um espírito supostamente influenciando alguém, que aquilo é o suficiente, que aquilo basta. É claro que aquele que foi trazido, escolhido para manifestar-se, tem uma importância muito grande, mas o dirigente ou ela devem ter em mente a ideia de uma influenciação mais coletiva e estar aberta a que médiuns de vidência possam checar quem mais faz parte daquele processo, para que, se possível, já que se está atendendo alguém ou uma instituição, que todo o conjunto dos chamados obsessores sejam devidamente acolhidos, ajudados, resgatados e depois encaminhados. Para quê? Para que o trabalho seja mais exitoso. E o processo de sofrimento de um encarnado qualquer, por causa dele estar sendo obsediado, o benefício sendo maior, ele fique melhor mais rápido. E outra coisa que vale a pena comentar é que cuidar de um encarnado enfermo, envolvido por espíritos, é uma oportunidade que a Casa Espírita tem de nós fazermos uma medicina que se amplia na direção de doentes desencarnados, aflitos, porque eles têm a mesma importância de um encarnado qualquer, vivendo a aflição da hora que passa. Nós temos que ser os mais assim acolhedores numericamente, pensando em todos que na mesma frequência vibratória formem aquele todo a ser beneficiado pelos benfeitores. Claro, com a ajudinha da equipe encarnada. Pois bem, facilmente identificáveis, sinalizam a rebeldia. Antes eu vou ler, mostram-se desencarnados da esfera física e comunicam a peçonha do desespero. Facilmente identificáveis, sinalizam a rebeldia. Falam em dever e inclinam-se à violência. Referem-se ao direito e transformam-se em vampiros. Criam a dor para os outros, encarcerando-se na dor de si mesmos. São vulgarmente chamados espíritos maus, quando mais propriamente são espíritos infelizes. Zombam de tudo o que lhes escape ao domínio. Supõem-se invencíveis na cidadela do seu orgulho.
encarnecem dos mais altos valores da humanidade e acreditam ludibriar o próprio Deus. Os companheiros infelizes, além de serem irmãos problemas, são também nossos observadores de cada dia. Embora com sacrifício, atende a tua parte de esforço na plantação da bondade e no suor do aperfeiçoamento. Saibamos sofrer e lutar pela vitória do bem, com devotamento e serenidade, mesmo perante aqueles que nos perseguem e caluniam, recordando sempre que em todo serviço nobre, os ausentes não têm razão. Muito bem. Então, queridos, vejam só. Nós estamos, então, com essa última leitura, concluindo o tema número 3. Então, nós podíamos aproveitar esses minutos para vermos com vocês as eventuais questões sobre tudo que se viu, não só hoje, mas também nas 2 últimas segundas-feiras, ou até antes, sobre o nosso tema geral da mediunidade. Então, mantendo a nossa reunião sendo gravada, né, eu gostaria de convidar a vocês que possam, que desejem, claro, trazer alguma questão para ser dividida com os demais. Fiquem à vontade. Então, nós podemos fazer assim, eu vou pedir, pois não, dona Adelina? A senhora precisa abrir o seu microfone, por favor. A dona Adelina é portuguesa, mas mora em Londres, e lá está nevando. Oh, Jorge, agora mudou, já está a chover, está chovendo. Vocês percebem que ela é portuguesa? Não, está tudo muito bem, não é? Claro, Então, está tudo muito bem. E sou sul-africana de pais portuguesas, engraçado, não é? Eu só comecei a falar português de adulta, mas sou portuguesa, sim. Da terra do infante, não é? O infante do Henrique, o irmão Emil. Muito bem. Eu tenho os meus problemas com obsessores, como o irmão sabe, não é? E eu ouço-os, e portanto, e no dia a dia, que perturbo-me por vezes, mas graças a Deus, quando a gente procura sempre ajuda, o alívio, concentrando-nos em Jesus e nos irmãos de luz, portanto, vem logo o alívio. Mas às vezes, antes eu ficava um bocadinho mais desesperada, mais desanimada com essas, digamos, essas manifestações. Mas depois lembrei-me que, de facto, eu lembro-me que o Divaldo Pereira Franco, e vi o filme sobre a vida dele, por exemplo, o médium Divaldo Pereira Franco, quando acolheu o primeiro bebê que foi deixado à porta dele, não é verdade? Teve uma conversa, é uma cena em que ele teve uma conversa com um obsessor dele, e que ele diz e revela, tanto que sabia, diz ao obsessor dele, que sabe que aquela menina ou que aquele bebê foi mãe daquele obsessor. E que ele ia cuidar dela, portanto, com do bebê, com todo o amor e carinho. Então eu fiquei assim, não fiques tão desesperada. Portanto, o Divaldo Pereira Franco e outra pessoa que é muito considerada no mundo católico, mas eu acho que até se estende um bocadinho mais para além do catolicismo, por exemplo, o Padre Pio, toda a vida descreveu que ele via o seu anjo da guarda, dialogava com o seu anjo da guarda, mas também não entendia porque que
ele era perseguido, entre aspas, todos os dias. Ele via ali no canto do quarto um lobo feroz e mau, negro, que o perseguia. E eu pensei assim, bem, se estes irmãos, que provavelmente estão num patamar muito diferente do meu, não é? Têm essas dificuldades, têm que enfrentar no dia a dia essas dificuldades com os seus obsessores, há que não desanimar, não é? Muito bem, Dona. Eu vou pegar essa Isabel, pode tirar. Isabel, o seu microfone está aberto. Dona Adelina, então qual é a sua pergunta exatamente? A minha pergunta é que como é que no dia a dia, portanto eu vi que esses irmãos lidavam com os seus obsessores no dia a dia, o Padre Pio, o Divaldo Pereira Franco, no dia a dia, quando há essas, quando o médium, portanto, sente e ouve ou insultos, ou às vezes há um fio condutor que a gente sabe que é sempre o mesmo, não é? Portanto, lida com os seus obsessores e que está a tentar fazer um esforço para se desvincular da vibração que levou a esse problema no início, não é? Pela via do perdão pedido e do perdão dado. Como é que no dia a dia podemos, portanto, para além de apelar a Jesus e à oração e tudo aquilo que a gente já sabe, e para além de fazer um tratamento de desobsessão no centro espírita, se há alguma outra forma de encarar essas situações no nosso dia a dia, principalmente para quem ouve ou vê, né? Que às vezes não é fácil. Não é fácil. Adelina, assim, ó, a primeira ideia é a ideia sobre que mundo é este, quem somos nós, de onde nós viemos, quais são as nossas histórias de vida, de vidas pregressas, qual é o sentido das nossas existências atuais, o que o sofrimento relacionado a influências espirituais pode significar para qualquer um de nós. Então, na medida em que nós tomamos um novo projeto reencarnatório, as nossas questões se farão presentes. Às vezes, bem no início da vida. Hoje pela manhã, nós cuidamos de um bebê de 6 meses. Guadalupe é o nome da bebezinha lá de Montevidéu, no Uruguai. A família nos pediu ajuda e numa reunião mediúnica com 2 pessoas, esse foi um dos casos. E esse caso mostrou questões muito antigas, muito delicadas, coletivas envolvendo um bom número de irmãos desencarnados que haviam se degladiado no passado. E tudo isto foi devidamente beneficiado. Eu diria, não ficou ninguém para contar a história. Então, a criança já melhorou. É uma criança com convulsões, sem explicação médica. E ela já não convulsiona desde pela manhã. Então, cada caso é um caso, Adelina. Então, nós temos que confiar, nós temos que entender que bom que, sendo espíritas, nós temos elementos para entendermos melhor isso tudo, tanto quando diz respeito a nós mesmos, em termos tanto das origens das dificuldades, como dos mecanismos de tratamento e de prevenção para que eventuais influências invisíveis dos nossos irmãos não nos causem tantas dificuldades. Mas é como se fosse uma tarefa de casa, da escola. Assim como os educadores, os pedagogos, as professoras deixam deveres para a semana, para o dia seguinte,
nós temos como que deveres morais para toda a encarnação. É um ano letivo de uma longa história da escolaridade humana na Terra. Mas cada dia, cada semana, cada década, ela vem com inúmeras lições, e nelas a presença de irmãos ligados a nós. Então, tudo isto é aprendizado. Então, você falou muito bem, os próprios médiuns ostensivos, eles sentem isto mais nitidamente, sofrem mais em potencial, não necessariamente. E às vezes, como as pessoas às vezes têm a vidência, têm como entrar na situação que gerou aquele envolvimento, vem a luz, vem a explicação, vem o sentido, isso nos acalma, isso nos conforta, isso nos dá esperança, bom ânimo, fé, para seguirmos adiante. Se esse não fosse o nosso melhor lugar para o nosso aprendizado e a nossa recuperação, progresso espiritual, não estaríamos aqui nessas circunstâncias. O melhor lugar do universo para cada um, somos cada um aqui na Terra hoje, ou encarnados ou desencarnados, porque também lá do outro lado, dona Adelina, há uma influenciação mútua entre eles que, por frequências e atos vibratórios, também não são visíveis para outros desencarnados. Então, é o culto do Evangelho, não é o conhecimento da letra do Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso. É você trazer para dentro os ensinamentos no sentido de uma melhora íntima, progressiva, que muitas vezes nós desprezamos, achando que virá caindo dos céus por milagre, não é? A nossa reforma pessoal. Então, é árduo. E os espíritos fazem parte disso. De alguma maneira, se nós tivermos um olhar um pouco mais de longe, que é o olhar que os benfeitores têm, eles entendem que tudo isso está bem, porque são leis divinas que estão permitindo estas coisas serem assim. Há um controle universal. E quando eles se aproximam, eles têm todo o desejo de nos ajudarem, mas eles também sabem que cada um de nós temos que fazer a nossa parte. E, aliás, são às vezes os espíritos que nos influenciam, que vão nos estimular, nos provocar como que reações para melhor, mais ou menos conscientes. Eu já tive uma experiência há muitos anos atrás, foi quando eu comecei a orar diariamente, foi há 20 anos, não é? E apareceu uma vez no espelho, estava eu no espelho, uma figura que me disse que tinha-me estado a observar durante os últimos anos e que eu já não era a mesma pessoa, que eu tinha feito mal, e ele explicou-me o que é que foi que eu fiz, e que já não conseguia de maneira nenhuma perseguir-me mais. E libertou-se. Sim, isso foi muito bonito, foi uma coisa muito linda, portanto, mas não é de todo fácil, de facto. Eu às vezes passo por mim no dia a dia a ter que falar comigo: não penses isto, não penses aquilo, põe de lado este pensamento, diz que não és tu que estás a pensar, tu não vês a vida assim. E eu sei que estou a ser observada enquanto eu faço esses exercícios, mas é um constante no dia a dia. É verdade. Para muitas pessoas que vêm com esta como que programação, a coisa é mais frequente. É assim mesmo, dona Adelina. Muito bem. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário sobre o tema, não é?
mais do que sobre questões assim mais pessoais, eu diria, sobre a questão vista genericamente. Muito bem, então, meus amigos, vamos fazer assim. Eu vou, então, pedir para que a gravação possa ser interrompida, nós vamos fazer a nossa prece e, por último, nós vamos pedir a Luciana que possa cantar um pouquinho mais para nós, para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Vamos dizer assim, um pouquinho antes do Natal. Então, Vivi, pode interromper, por favor?